Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 12 de abril, um belo dia para a gente começar falando sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo aí, você que já está, você que está chegando, você que está assistindo em outro momento. Eu quero ler a palavra do Senhor com você em Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16, que diz assim, ó. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Nós não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só, ou só um homem. O texto que a gente leu aqui é o texto que fala sobre Gideão. Gideão ou Jerubaal, né? Um israelita, como ele disse aqui, o caçula da família, de uma família menor, de uma tribo menor, de aquela liga tribal que era o povo de Israel antes de se tornar uma nação. E Gideão então estava malhando o trigo no lagar. Vamos entender aqui o que significa essas expressões. Malhar o trigo significa separar o grão da palha. E esse tipo de tarefa não era feita num lugar fechado, mas num lugar aberto, com uma eira ou com como é que eu vou dizer? Uma eira, podia ser uma peneira grande, ou então um gancho, né? Tipo aqueles ancinhos, né? Aqueles garfões grandão assim. Então se pegava aquilo e jogava toda a palha com milho e tudo para cima, numa área aberta. E o vento soprava a palha para longe e o grão caía no chão. Era assim que se separava, era assim que malhava o trigo, num lugar aberto. Entretanto, nesse contexto histórico aqui, o povo dos midianitas, era uma nação de Midian, eles haviam invadido algumas regiões e estavam roubando a colheita do trigo. Então, para que Gideão salvasse a sua família da fome, ele pegou o trigo e, ao invés de ele ficar no lugar aberto, que era o lugar onde se jogava, como eu disse aqui, faria a malhação do trigo, ele foi para um lugar oculto, que era o lagar. O que era o lagar? O lagar é a prensa, é o lugar onde se pisavam as uvas para separar a semente do líquido. Então a parte da uva ou da azeitona que fosse sólida, ela era esmagada e o líquido escorria, e então eles recolhiam esse líquido, que era importante. O azeite, por exemplo, era importante para a vida de Israel inteira, era importante para acender lamparinas, para remédio, para uma série de coisas. E a uva também era muito importante, também para fins medicinais, também para festas, para uma série de coisas. Então, presta atenção nisso. A eira, lugar aberto, era onde se jogava a palha e o trigo para o alto, para o vento levar a palha embora e ficar só o trigo. Então separava a palha da semente. E o lagar era o lugar onde se separava a parte sólida da parte líquida, tanto da uva quanto da azeitona. E ele estava malhando o trigo no lagar, no lugar fechado. Ele não tinha a corrente de ar para jogar a palha fora. Então, ele tinha um trabalho enorme ali, mas é o jeito que ele arrumou para tentar salvar o trigo, para não permitir que o trigo se perdesse sendo saqueado pelos midianitas. Então, era o jeito que ele arrumou. Enquanto ele estava fazendo todo esse trabalho, e ele parece que estava sozinho fazendo esse trabalho, sendo ele o mais novo da família, ele estava tentando fazer esse trabalho, tinha um anjo observando ele. E o anjo falou: Olha, vai nessa tua força, varão valoroso.
O Senhor é contigo, varão valoroso. E ele tomou aquele susto. Ele falou, não, mas peraí, se o Senhor é conosco, por que todo esse mal está nos sobrevindo? Olha o trabalho que eu estou tendo aqui para salvar minha família. Olha que situação que a gente está vivendo. Os midianitas cresceram, estão vindo sobre nós, estão vencendo, estão nos saqueando, estão nos roubando. E o Senhor vai dizer que o Senhor é comigo? Como? O Senhor é conosco? Como? Explica para mim. Olha só, o que Deus estava observando ali? Deus estava vendo um Gideão que o próprio Gideão não estava vendo. Gideão era um herói improvável. Gideão era um homem comum, era um menino, um rapaz novo, comum, mais novo da casa dele. Ele não tinha a pretensão de ser líder de nada, mas ele assumiu a responsabilidade de cuidar da sua família, de proteger os grãos da sua família e assim alimentar a sua família e não permitir que a sua família passasse fome, necessidade e até fosse vendido como escravo, seus irmãos, seus pais. Ele deu o jeito dele. Deus está procurando pessoas que dão jeito na situação. Liderança tem a ver com resolução de conflitos. Liderança não tem a ver com ordem, tem a ver com resolução de conflitos. E ele estava resolvendo um conflito. Como é que você lida com os conflitos da sua vida? Você senta e chora e fica esperando o resultado chegar, a solução chegar? Ou você vai tomando iniciativas para tentar driblar esses conflitos, tentar resolver esses conflitos? Gideão olhou para a casa dele, não sei quantos irmãos ele tinha, mas certamente era numerosa a família dele, embora fosse menor, porque naquele tempo os pais tinham muitos filhos. Então, observe bem que ele era o mais novo e só ele estava trabalhando. Ele estava resolvendo o conflito, ou estava tentando amenizar os impactos do conflito na família dele. Sabe? E Deus viu isso com bons olhos. Deus sempre vê com bons olhos. A liderança tem a ver com resolução de conflitos, né? O que você faz quando a situação não está favorável? Você senta e chora, você ora e fica aguardando? Ou você vê o que você pode fazer? Porque existe a parte que a gente precisa fazer. Existe a questão que a gente precisa resolver. Por exemplo, Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Aí Moisés tira o povo do Egito. Aí Moisés falou, mas Senhor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como fazer. Aí no capítulo 2, versículos 2 e 4 até 4 de Êxodo, Deus falou, o que você tem na mão? Ele falou, eu tenho um cajado. Joga esse cajado no chão. Ele jogou. Aí Deus falou com ele assim, agora pega... Aí virou uma serpente. Ele jogou no chão, virou uma serpente. Deus falou, agora pega no rabo. Você acha que foi fácil para Moisés? A Bíblia diz que quando ele jogou o cajado no chão e virou uma serpente enorme, ele tomou um susto, ele ficou apavorado de ver aquela serpente, aquele cajado transformando em serpente na frente dele. Ele ficou apavorado com aquilo. E aí Deus fala com ele assim, Moisés, agora pega pelo rabo. Você acha que seria fácil para Moisés, ou você acha que foi fácil para Moisés ir lá abaixar e colocar a mão naquela serpente para vê-la transformando em cajado? Aconteceu um conflito enorme dentro de Moisés, mas ele tinha que resolver esse conflito para que coisas maiores acontecessem na vida dele. Você precisa resolver conflitos que muitas vezes acontecem dentro do seu coração para você ter condições de ver Deus resolvendo outros conflitos do lado de fora da sua vida. Entende? A gente precisa amenizar os impactos do conflito dentro da gente. Então Moisés viu aquela serpente no chão, ele estava apavorado. O texto fala lá, Êxodo capítulo 4, versículos 2 a 4. Moisés ficou apavorado de ver aquela serpente. Mas Deus falou, pega pelo rabo. A parte de resolver esse conflito aí, Moisés, é você que vai resolver. Se você começar a resolver os conflitos dentro de você, eu ajudo você a tirar o povo do Egito. E o mesmo aconteceu com Gideão nesse texto. Porque quando Gideão escuta essa palavra, ele fala assim, então me dá um sinal. No versículo 17 em diante, ele começa a pedir sinais. E Deus vai dando vários sinais para Gideão. Porque Deus queria resolver os conflitos de dentro do Gideão. Gideão tinha um potencial de liderança enorme, ele não percebia. Porque ele assumiu a responsabilidade de cuidar da sua família, sendo ele muito jovem. E ele teve uma estratégia, ele falou, eu não posso malhar o trigo na região, na eira. Eu não posso malhar o trigo na eira, no lugar aberto, arejado. Senão os midianitas vão pegar esse trigo, vão roubar, vão me bater, vão fazer, sei lá. Eu vou pegar esse trigo, vou levar para o lagar, no lugar de pisar uvas e pisar azeitonas, e vou no lugar fechado, dou um jeito lá. Se fosse hoje em dia, ligava um ventilador, né? Mas ele não tinha esse recurso. Era um lugar fechado, vai ser aqui, e vai ser aqui que eu vou ter que resolver isso. Vai dar uma trabalheira danada, mas eu tenho que resolver esse conflito. A gente não pode ficar com fome. Eu tenho que resolver esse conflito. Então você é uma pessoa que pensa em soluções, ou fica só esperando a solução chegar? Fica só esperando Deus fazer um milagre. Outro momento que Deus mostra pra gente que a gente precisa resolver os nossos próprios conflitos em alguns momentos, é quando Jesus encontra um homem paralítico na porta do tanque de Betesda, no capítulo 5 do Evangelho de João. Jesus fala, o rapaz era tetraplégico, ou pelo menos paralítico, né? Acho que ele era paralítico, ele falou que tentava arrastar. Jesus falou, toma tua cama e anda. Ele era paralítico.
primeiro conflito que ele tinha que resolver não era tomar a cama, era pensar, era colocar no coração dele o seguinte: eu posso fazer isso. Ele falou que eu posso, eu posso. E ele assumir essa responsabilidade, ele chamar para si essa responsabilidade. A palavra já tinha sido liberada: toma tua cama e anda. Se você tiver coragem de tentar pegar a sua cama e andar, eu vou fazer você andar e levar essa cama embora, curado daqui. E ele então resolveu esse conflito dele. Então, se Deus falou, se a palavra falou, se Deus mostrou, se está tudo indicando que é isso, então vai ser isso. Ainda que eu não consiga perceber, ainda que Gideão não visse ele como um capitão liderando o povo, retirando os midianitas de lá, ainda que ele não estivesse vendo isso, ele não se via como um varão valoroso, como o anjo falou. Mas Deus o estava vendo. Deus estava vendo aquele conflito maior, que era a nação subjugada, resolvido pelas mãos de Gideão, mas ele mesmo não via. Tem coisas que Deus está vendo resolvido pela sua mão, mas você mesmo não está vendo. Porque você ainda não resolveu o conflito interno. Entende, meu irmão? Vencedor é aquele que vence dores. Vencedores. E nós somos mais do que vencedores, né? Nós vencemos todas essas dores dessa vida em Jesus. Ele nos chamou para sermos mais do que vencedores. Não é isso? A Bíblia diz que o nosso maior inimigo, que é a morte, já foi vencido. Então, se a morte já foi vencida, a morte não pode alcançar mais a sua alma, então o que pode parar? Se Deus é contigo, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra, né? Então o rapaz, lá no João 5, pegou a cama e andou. O outro rapaz, cego de nascença, no capítulo 9 de João, Jesus falou para ele: você quer enxergar mesmo? Peraí, deixa eu passar um lodo no seu rosto aqui, vai lá no tanque e se lava. Resolve esse conflito agora. Imagina bem um rapaz que já era cego, agora com o olho cheio de barro, sair andando, tateando, descer 32 degraus, que era o tanque de Siloé que ele tinha que ir, andar uma distância enorme, descer 32 degraus, lavar o rosto para então começar a enxergar. Vença os seus conflitos interiores, vença os pequenos conflitos e os maiores, Deus vai te dar vitória sobre eles, meu irmão. Não é palavra de triunfalismo, não, é Bíblia que está mostrando o tempo todo isso aqui, né? Então tem que vencer esses conflitos, né? Quando nós nos dispomos a vencer os nossos conflitos interiores e tentar enxergar a nossa vida como Deus enxerga a nossa vida, Deus age milagrosamente através da vida de cada um de nós, né? Você é do tipo que reclama ou do tipo que tenta resolver conflito? Então, Gideão era um homem comum, que foi feito por Deus um líder poderoso. Aliás, o nome Gideão significa lenhador, destruidor ou guerreiro poderoso. Ele não se via como um guerreiro poderoso, ele não se via como um destruidor, ele nem se via como um lenhador. Mas Deus via tudo isso nele, e esse foi o nome dele. Então, meu irmão, minha irmã, você é mais do que vencedor, você é um vencedor, vencedor, você está sempre vencendo dores, vai vencendo seus conflitos. Quanto mais conflitos você vencer, mais poderoso vai ficando em Deus, mais a sua fraqueza vai sendo fortalecida por Deus. Mais muralhas serão saltadas, mais desafios serão rompidos. Talvez agora, nesse momento, você não vê solução para essa situação que talvez você esteja vivendo aí. Gideão não via aqui, talvez não vejo solução para isso. Quantos anos eu ainda vou ter que malhar o trigo no lagar? Quantos anos mais vou ter que ficar nessa aqui? Mas Deus já olhou na frente e falou assim: nossa, você tem um potencial, você está vencendo essas dores aí, você não vai nem acreditar o líder poderoso que eu vou fazer você ser lá na frente, por causa disso aí. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado que o Senhor faz de nós mais do que vencedores. Muito obrigado que o Senhor enxergue em nós muito mais do que nós somos capazes de enxergar. Continue, Deus, usando nossas vidas, nos abençoando, nos enchendo do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Ana, Flávia. Deus abençoe todos vocês aí.